Olá, estamos de volta com mais um vídeo, né, da TV CRES. Como a gente sempre falou e tá fazendo esse trabalho continuado, né, sempre estamos fazendo videoaulas, orientações, né, sobre resoluções do conjunto Cefez-CRES, tá? Meu nome é Micarla, eu sou agente fiscal do CRES, né, e prazer estar de volta aqui. Então hoje nós vamos falar sobre a resolução Cefez 557 de 2009, né, de 15 de setembro de 2009, a data de sua publicação, que trata sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais. Então a gente recebe algumas dúvidas sobre esse tipo esses tipos de documentos, né? O assistente social ele trabalha muito em equipes muito disciplinares, né? Então, como fazer documentos em conjunto? Então, essa resolução também é antiga, né? 2009. E uma parte da categoria não conhece. Então, é importante entrar no nosso site, entrar no site do Cefez e procurar todo o material gratuito que você baixa lá, né? Hoje em dia, com a tecnologia, até no celular mesmo, você consegue baixar, salvar, ler, imprimir, tá? Então, essa resolução também é bastante importante. Tem a ver um pouco com o que a gente estava falando na resolução passada de lacração do material, que citou alguns documentos, né? Eu falei um pouquinho o que deveria ter nesses documentos, que informações, tá? Então, o Cefez, ele incentiva também o trabalho multidisciplinar, né? Deve ser valorizado, isso é um dever do assistente social, né? Fazer tentar trabalhar em conjunto com os profissionais, fazer um atendimento completo, integral, né, humanizado para esses usuários, independente da área. Mas algumas questões são suscitadas, né? Assim como eu falei da outra resolução, todas essas resoluções surgiram a partir de demandas. Então, como fazer? O que a gente vê muito? Relatório psicossocial, né? Então, acha-se que é um documento só, e no qual os dois profissionais vão assinar embaixo. E aí, eu que vou pegar esse documento, vou ler. Como é que eu vou saber qual é a opinião técnica do assistente social? Como é que eu vou saber a opinião técnica do psicólogo, por exemplo? Eu não vou ter certeza qual é a opinião específica de cada um. Por quê? Porque, por exemplo, nesse relatório que eu estou citando, tem lá o parágrafo 2, que tem lá uma opinião e os dois assinam. Tá, é lógico que houve um atendimento em conjunto, né, um acompanhamento, mas cada um é uma área de atuação. Cada um tem uma legislação diferente, cada um tem um objeto de atuação diferenciado. Então, eu tenho um olhar mais social, porque eu sou assistente social, sou da área social. O psicólogo ele tem outras questões também na área social, por exemplo, na área da assistência social, mas ele vai ter uma forma de atuação diferenciada em termos da formação desse profissional, né? Então, é importante que a minha opinião técnica esteja destacada, a do colega esteja destacada também, para que quando uma outra pessoa, geralmente um juiz, né, uma outra pessoa envolvida na situação que vai ter acesso àquele documento, ele veja que teve todo o processo de acompanhamento, de visita e tal, né, de acordo com esse serviço, mas que a opinião do assistente social é essa, a opinião técnica do psicólogo é essa, mesmo que eles, digamos, no final tenham uma opinião parecida em termos de encaminhamento, mas em termos técnicos, essas opiniões têm que estar separadas para que fique evidente que opiniões são essas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais baseado na resolução que traz toda essa orientação para vocês, tá bom? Assim como nas outras vezes, né? Eu vou dar uma lida e a gente vai conversar um pouquinho. Então, essa resolução, a sua ementa principal, a parte introdutória é um pouquinho maior, né? E nós vamos pular para a parte dos artigos mesmo, tá? Então, o artigo 1º diz o seguinte: a elaboração, emissão e ou subscrição de opinião técnica sobre matéria de serviço social por meio de pareceres, laudos, perícias e manifestações é atribuição privativa do ou da assistente social.
devidamente inscrito ou inscrita, né, no Conselho Regional de Serviço Social de sua área de atuação, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.662 de 93, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, né, e pressupõe a devida e necessária competência técnica, teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético, tá? Então, alguém só pode expressar sua opinião técnica como assistente social se essa pessoa realmente for atender os critérios. Que critérios são esses, né? Você terminar o curso de graduação em serviço social, você se inscrever no Conselho Regional da sua região, tá? E estar trabalhando naquela instituição. Então, a partir daí, você pode emitir sua opinião técnica enquanto assistente social em determinados casos que surgirem lá no seu trabalho, tá? Então, outra pessoa ela não pode emitir uma opinião técnica como assistente social sem ser assistente social. Assim, isso vai também para as outras profissões que são regulamentadas, né? Você não pode exercer uma profissão se você não tem a competência técnica e formativa, né? E a questão também de legislações no sentido de estar registrado no Conselho de Fiscalização daquela profissão, tá? Então, artigo 2º, o assistente social ou assistente social, ao emitir laudos, pareceres, perícias e qualquer manifestação técnica sobre matéria de serviço social, deve atuar com ampla autonomia, respeitadas as normas legais, técnicas e éticas de sua profissão, não sendo obrigada a prestar serviços incompatíveis com suas competências e atribuições previstas pela Lei 8.662 de 93. Então, o assistente social, ele deve fazer seu atendimento, fazer seu acompanhamento e emitir seus documentos com ampla autonomia. Ele é responsável pelo que ele escreve, pelo que ele produz. Se ele fizer alguma coisa que realmente viola o nosso código de ética, por exemplo, ele pode receber uma denúncia ética contra... alguém pode fazer uma denúncia ética contra ele e o conselho vai verificar isso, né? Mas ele deve agir com ampla autonomia, essa autonomia deve ser respeitada. Infelizmente, encontramos locais que não respeitam a autonomia do assistente social, né? Querem impor outras atividades ou então que seja modificado documentos, né? Então, a gente é contra esse tipo de atitude justamente por essas determinadas informações e documentos legislativos no sentido de normatizar a nossa profissão que nós temos, né? Então, é importante que isso seja destacado, né? Que o assistente social ele deve ter sua autonomia para fazer sua documentação, todas as atividades que ele tem que fazer no seu local de trabalho, tá? Artigo 3º. O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar, que era o que a gente estava falando, né? É importante que isso aconteça para que tenha um atendimento integral àquele usuário, né? Infelizmente, em alguns casos não tem, as equipes são muito reduzidas, mas em outras já tem a oportunidade de ter. Então, é importante que o assistente social ele possa fazer articulação, né, para que sejam realizadas atividades em conjuntos, né, quando não é obrigatório. Por exemplo, nos CRAs, geralmente é assistente social, psicólogo e às vezes pedagogo, né? Já é uma forma que eles têm de atuação. Em outros locais, não. Geralmente é cada um individualmente, mas podem ocorrer eventos, momentos, né, de trabalho em conjunto com esses profissionais de outras categorias, tá? Parágrafo único. Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá respeitar as normas e limites legais, técnicos e normativos das outras profissões, em conformidade com o que estabelece o Código de Ética do assistente social, regulamentado pela Resolução CEFES 273, de 13 de março de 93. Então, assim como nós queremos ser respeitados, nós também devemos respeitar os colegas, né, que também são regidos por outras normativas, então a gente tem que atuar dentro da nossa área, né? Então, eu sou assistente social, eu estou lá para fazer o acompanhamento social daquele usuário, eu vou fazer o acompanhamento social.
Eu não posso criticar de alguma forma diferenciada ou fazer outra ação que entre em outro âmbito profissional, tá? Porque eu também posso responder eticamente por essas questões, tá? Artigo 4º. Ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deve garantir a especificidade de sua área de atuação, né? Então, nós temos uma equipe formada por vários profissionais. Então, o assistente social ele vai fazer determinada função, o psicólogo ele vai fazer determinada função. Pode ser feitas atividades em conjunto, mas cada um vai ter a sua área de formação, a sua área de conhecimento. Eu não posso fazer uma atividade que é o psicólogo que conhece, porque eu não conheço. Eu não tive formação para fazer um atendimento psicológico, por exemplo. Eu não posso fazer um atendimento do enfermeiro. Então, eu tenho a minha área de atuação e é importante também que a gente defenda, né? Defenda a nossa área de atuação, tente mostrar o que o assistente social faz, né? Porque muitas pessoas desconhecem, acham que o serviço social pode fazer qualquer coisa e não é. É uma profissão de nível superior, assim como as demais. Nós temos várias legislações, como eu já falei, que estabelecem quais são as atividades que o assistente social deve fazer, orientações para atuação em várias políticas. Então, nós temos legislações que respaldam o serviço social. Assim como outros profissionais não podem fazer as atividades do serviço social e se dizer assistente social, a gente também não pode e nem deve e nem incentivar que isso aconteça de entrar em outras áreas, né? Por isso que eu falei a importância, que vai ser destacado mais na frente, da gente fazer a nossa atividade, né, nosso documento, fazer nosso parecer, né, social no final e deixar destacado aquele parecer, porque o colega que for ler, ele vai saber que foi o assistente social que deu aquele parecer e o psicólogo também deu aquele outro parecer, apesar de que eles no final podem entender ao mesmo caminho, no sentido de algum encaminhamento dessa situação, mas ele tem um olhar diferenciado do meu, né? A nossa formação é diferente. Então, nossos olhares são diferenciados em alguns aspectos, né? Então, isso tem que estar bem destacado nesses documentos, tá? Parágrafo 1º. O entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta com outra categoria profissional e ou equipe multiprofissional deve destacar a sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica. Então, aqui, esse parágrafo primeiro, ele dá um exemplo de como deve ser esse documento que eu vou fazer, seja um relatório com parecer final, um estudo social. Então, são principais pontos que deve ter nesse meu documento para que quem for ler tenha uma visão mais ampliada, de totalidade daquilo que eu estava fazendo um estudo e que eu devo parecer, né? Que eu possa entender melhor, conhecer melhor aquela realidade, né? Então, eu vou ler novamente essa parte, tá? Deve destacar a sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social, aqui é assistente social, né? Estamos falando específico dessa categoria, e outros componentes que devam estar contemplados na opinião técnica, né? Então, muitas pessoas, muitos profissionais têm dúvida, um modelo de relatório, como é que faz um relatório, lá o parecer. Temos alguns livros, alguns documentos que tratam sobre isso, mas não existe um documento padrão, que a gente pode dizer, não, tem que ser daquele jeito, não. Porém, esta resolução, ela dá um caminho de o que deve ter no documento, né? Como é que eu devo expressar a minha opinião, o que eu posso destacar lá nesse documento que eu estou fazendo, tá? Parágrafo 2º. O assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação.
e de sua atribuição legal, para a qual está habilitado e autorizado a exercer, assinando e identificando seu número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social. Então, lá, né, nós vamos fazer aquele documento final sobre o determinado caso acompanhado. Vou lá, parecer social, dou meu parecer e embaixo eu coloco meus dados, nome, número do CRES, às vezes matrícula, né? A instituição tem matrícula, mas é importante colocar o número do CRES, nome completo e assino. O colega, ele pode fazer após ou mais na frente o parecer dele de acordo com a área dele, né? E fazer também colocando assinatura, porque é importante ter nesses documentos, né? Então é importante que o assistente social ele trate da sua área de formação, da sua área de trabalho. Então, aspecto social, né? Da minha área de atuação, tá? Então eu não posso entrar em outras áreas. Por isso que é importante, como eu falei no início, estar destacado, né? A opinião de cada uma, o que de cada pessoa envolvida, né? De cada profissional, porque quem for ter acesso àqueles documentos vai poder compreender melhor, tá? E fica mais evidente, né? Fica mais destacado, e você consegue compreender melhor, né? A opinião de cada um, tá? E ver que não foi algo que foi feito de forma genérica e que os dois assinaram, né? Tem uma opinião ali. E como eu falei até no vídeo anterior, é importante que você use normativas, documentos que resguardem aqueles teus argumentos. Você está usando algum argumento, né, para que aquela pessoa tenha... Você quer dizer que aquela pessoa deve ter direito a determinado serviço ou tudo mais, na sua opinião, né? Então, utiliza na lei tal, né? No documento tal, diz que o usuário com determinadas características de vida, socioeconômico e tudo mais, deve ter acesso a determinado serviço. Então, fica mais um documento mais plausível, digamos assim, de ser aceito, né? Você está se baseando em algo que existe, que é um documento, uma lei, uma normativa, uma portaria, um decreto, o que for. Você não está dizendo de cabeça, de boca. É um documento que, no âmbito do direito, né, é muito importante. As legislações e normativas. Se não tiver, já fica mais complicado garantir determinadas questões, serviços e tudo mais. Mas quando tem um documento que normatiza, é bem mais fácil de ser garantido, né? Facilita um pouco, não quer dizer que garanta, infelizmente, nessa conjuntura que a gente vive, mas facilita, né? Então vamos continuar, tá? Aqui são reflexões sobre o trabalho profissional, né? E determinadas questões também, tá? Parágrafo 3º. No atendimento multiprofissional, a avaliação e discussão da situação poderá ser multiprofissional, respeitando a conclusão manifestada por escrito pelo ou pela assistente social que tem seu âmbito de intervenção nas suas atribuições privativas. Então, o que a gente estava falando? Por exemplo, o CRAS. O CRAS, geralmente, o assistente social trabalha com psicólogo, né? Nos atendimentos, visitas, acompanhamento dos casos. Então, o que esse parágrafo diz? Que o atendimento, a avaliação e a discussão do caso poderá ser multiprofissional. Naquela hora, né? Vocês vão discutir o caso multiprofissional. Mas quando você tiver que emitir a sua opinião técnica num documento para registrar ou para encaminhar para algum órgão, você tem que fazer separadamente. Deixar destacada, né? A sua opinião técnica sobre aquele caso. Como eu falei, né? Vocês vão poder discutir, chegar num posicionamento até, digamos que igual, parecido, mas a forma de escrever, a forma de justificar vão ser baseados em características, aspectos diferenciados, porque são duas especificidades, duas profissões diferentes, tá? Então, por isso que o Cefes tem essa resolução para orientar a construção desses documentos, que não haja
questionamentos em relação a esses documentos que são feitos. Aquele assistente social não sabe escrever, faz um documento muito ruim. Esse documento a gente não sabe quem escreveu, né? Infelizmente surgem esses tipos de comentários, né? As pessoas acabam fazendo esse tipo de comentário. Então é importante que o assistente social também tenha essa capacitação técnica, teórico-metodológica, para saber escrever, né? Construir esses documentos que são públicos, como eu já falei, por ser encaminhado a outro setor, a outra instituição, e outra pessoa vai ter acesso, né? Não é um documento que vai estar ali guardado na gavetinha e nunca mais ninguém vai acessar. É um documento que vai para outra instituição geralmente. Então é importante que seja bem construído também, tá? Artigo 5º. O não cumprimento dos termos da presente resolução implicará, conforme o caso, na apuração das responsabilidades éticas do ou da assistente social por violação do Código de Ética do ou da assistente social. Então, essa resolução ela também fala isso, que dependendo da situação que foi identificada, do caso, o assistente social que descumprir essa resolução, essas orientações que eu acabei de passar para vocês, ele pode ou ela pode responder eticamente no âmbito do conselho, tá? Por violação do Código de Ética, tá bom? E também da resolução. Então é bastante importante vocês darem uma lida nessa resolução, ter sempre ela perto, levar para discutir com a equipe, seja do serviço social, ou seja com um colega, por exemplo, se for psicólogo, fala para ele, olha, no meu conselho tem uma resolução que trata sobre a elaboração de documentos, laudos, pareceres, relatórios em conjunto. Vamos discutir um pouquinho. No seu conselho também tem um documento desse, vamos discutir, vamos aprimorar aqui nosso trabalho, né? Então é importante que esses documentos sejam de conhecimento de vocês no cotidiano de trabalho, né? Porque facilita, ajuda vocês darem encaminhamentos a determinadas questões, tá? Então, essa resolução, ela acaba aqui, tá? Ela também é curtinha, mas traz muitas orientações importantes, tá? Então, eu oriento fazer uma leitura nela após ver esse vídeo, ou anteriormente, se quiserem, né? Ver que vai ser sobre esse assunto, dar uma lida e assistir o vídeo, tá? Mas eu oriento também para dar uma olhada no YouTube do Cefes, como eu falei no vídeo anterior. Lá tem muitos vídeos importantes que tratam de forma geral também sobre a construção de documentos, tá? E eu oriento a vocês também darem uma lida nesse livro, tá? Que é o Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos, que na verdade esse aqui digamos, uma segunda versão da versão anterior, né, que também era sobre a elaboração de laudos. É um trabalho em conjunto do Cefes com autores que trabalham na área principalmente do judiciário, previdência, que construíram esse livro, né? Ele traz algumas orientações também, considerações sobre a conjuntura e esses documentos que a gente tem que construir. E principalmente o primeiro, né? Ele também traz algumas orientações do que deve conter nesses documentos, seja perícia, laudo, parecer, quais são os aspectos que deve conter nesse documento que eu vou construir, tá? Como eu falei, não existe digamos, um modelo desses todos esses tipos de documentos que a gente orienta, olha, faça desse jeito porque é o modelo adequado. Não existe, tá? Ainda não existe, não sei se futuramente vai existir, né? Mas o que também é importante é o conteúdo que tem, como é que você está produzindo esses documentos, né? Então a gente faz todo esse processo da importância também da capacitação permanente. Com a capacitação permanente, eu vou poder ter uma reflexão maior, um conhecimento maior de como agir de determinada forma e sempre respeitando o Código de Ética e a lei de regulamentação, tá? Então é muito importante ter esse conhecimento, né, principalmente nos tempos atuais,
que querem colocar qualquer atividade para o serviço social e não é assim, né? Nós temos também toda uma normatização que deve ser respeitada, tá? Então, por hoje é isso, né? Mais uma resolução que a gente está discutindo e em breve a gente volta com novas resoluções, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchauzinho.